Boa tarde, povo. Vamos continuar então com o segundo tipo de juro, chamado juro composto, que é uma situação mais, como é que eu diria, mais típica dos investimentos bancários, dos empréstimos bancários, por aí fora, que é o juro cai num determinado período, tem um determinado capital, depois no período seguinte tem o capital mais o juro, no período seguinte este passa a ser o novo capital. Este novo capital vai cair agora juro sobre o juro. Então, agora vão ter capital mais, só que o capital aqui vai ser C mais J. Como seu smartphone está no modo avião, não é possível ajudar você no momento. E o juro também já não vai ser o juro simples sobre aquele capital. Vai ser um juro, neste caso vou chamar juro 1, e agora já cai um juro 2. E assim sucessivamente. Este juro vai ser calculado sobre o capital do período anterior, e aqui será a mesma coisa, ficando esta fórmula cada vez mais complicada. Que é a situação que estão habituados a ver com os cartões bancários. Por exemplo, se o vosso cartão de crédito, se vocês deverem no cartão de crédito e não pagarem, no mês seguinte o juro acumula sobre a dívida e a nova dívida é a dívida anterior mais o juro. E o juro que vai ser cobrado vai ser em cima dessa... Portanto, não era como o caso do boleto que nós vimos, em que o juro caía sempre sobre o valor original da dívida. Neste caso, não. Se vocês deverem, por exemplo, suponhamos 5.000 de dívida de cartão de crédito e uma taxa mensal de, brutalidade nos cartões de crédito, normalmente 10%. Quanto é que vocês devem no período seguinte? No período seguinte, o novo capital vai ser 5.000, aliás, mais, ora 10% vai ser 500 e o capital passa em dívida. Deixa de ser C e passa a ser um novo C, que vai ser 5.500. O que é que vai acontecer? Vai cair agora juro de 10% sobre estes 5.500. Ora, 5.500, 10% dá 550. Portanto, o novo C, o terceiro C, o primeiro ser o capital original de dívida, o segundo já é os 5.500, o terceiro vai ser 550, 2.000 e... portanto, o juro aqui é 500, 10% disto, corta aqui um zero, 550. 550 mais 5.500 dá 6.050. Isto, assim continua, não é? A taxa de juros continua a ser de 10%. E o juro aqui já são 605 reais, acumulando juro sobre juro. Este sistema de juro de capitalização chama-se juro composto. Simplesmente é a situação que estão habituados, espero eu, que estejam habituados, certamente estão, depende da experiência que têm, mas as situações de capital, de dinheiro, costuma ser esta a regra do jogo. Então, como é que seria neste caso a fórmula do montante? Não é? Como vimos no caso do juro simples, o montante, recordem, no juro simples, o montante era simplesmente 1 mais NI vezes C. Então, como é que é a fórmula do montante aqui no caso do juro composto? Então vamos lá. Os dados são os mesmos. Capital inicial e vou supor que é uma taxa de juro
dado sobre a forma percentual. N será o número de períodos que vai cair juro. E quanto é que vale o montante? Quanto é que é o M? Vamos deixar aqui em aberto a fórmula que escreveremos no final para... já agora, o juro. O juro é variável, não é? O J aqui, não vamos calcular o J, porque o juro depende. O juro no primeiro período é I% do capital, mas como viram no segundo período, já cai juro sobre o próprio juro, portanto não há uma taxa, não há um valor fixo. O J não o sabemos, depende de período para período, ficando diferente de período para período, portanto não vamos considerar nesta fórmula o J. Não há como colocar o J. Esta fórmula não vai ter J, nem pode ter J, precisamente porque o J varia. Ok, então vamos tentar deduzir esta fórmula. Bom, no primeiro período, vou chamar montante 1. O montante 1 vai ser o capital mais a taxa de juro vezes o capital. E, portanto, tudo tranquilo. 1 mais I vezes C. Só que, reparem, no segundo período, o capital passa a ser o montante 1. Na fórmula para calcular o montante 2, quando vocês forem C, continua a ser verdade, C mais IC. Só que agora o capital é o montante 1, portanto vai ser montante 1 no lugar de C mais I vezes montante 1. E eu tenho aqui a fórmula do montante 1. Montante 1 é 1 mais I vezes C mais I vezes 1 mais I vezes C. Então vou substituir o montante 1 pelo seu valor na fórmula. Montante 1 é 1 mais I vezes C. Então mais I vezes M1. Portanto, I vezes 1 mais I vezes C. E agora posso continuar a colocar o C em evidência. Coloco o C em evidência e fica. Coloco o C em evidência e fica 1 mais I mais I vezes 1 mais I, parênteses reto, vezes C. E agora reparem, tem 1 mais I aqui e tem 1 mais I aqui. Aqui dentro, olhem só aqui dentro. Também posso colocar em evidência. Basta que eu coloque aqui 1 e tenho 1 vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Então coloco em evidência dentro do parênteses e tenho 1 mais I vezes 1 mais I. Reparem, 1 aqui mais I, soma, e o fator comum é este que aqui está. Isto é o fator comum, portanto o fator comum está aqui, vezes C. Agora recordem-se das potências. 1 mais I vezes 1 mais I é 1 mais I ao quadrado, vezes C. Perfeito. Então quer dizer que o M2, vou apagar isto tudo aqui, quer dizer que o M2, o M1 é 1 mais I vezes C, como no juro simples, mas o M2 é 1 mais I ao quadrado vezes C. E este vai ser agora o novo capital. O capital agora sobre o qual, no terceiro período de juros, o capital sobre o qual vai incidir o juro vai ser o M2. Fazem a mesma dedução. E agora tem o M3. O M3 vai ser então o novo capital, portanto M2, mais I vezes M2.
M2 mais I vezes M2. M2 substituímos pela fórmula 1 mais I ao quadrado vezes C, mais I vezes 1 mais I ao quadrado vezes C. Ou seja, capital mais I vezes o capital. Mesma coisa, colocam em evidência, está aqui um fator comum, 1 mais I ao quadrado, 1 mais I ao quadrado, fica 1 mais I ao quadrado, mais, o C, aliás, tem que colocar-se em evidência, mais I vezes 1 mais I ao quadrado, parêntese reto, vezes C. Olham aqui para dentro e veem também um fator comum, 1 mais I ao quadrado, 1 mais I ao quadrado, e isto passa a ser, aqui é o mesmo multiplicar por 1, portanto, 1 mais I vezes 1 mais I ao quadrado, vezes C. E claro, recordando as potências, isto é 1, 2, dão a mesma base, somam os expoentes, portanto, 1 mais I ao cubo vezes C. Então quer dizer que o M3, quer dizer que o montante 3 é simplesmente 1 mais I ao cubo vezes C. É lógico. Já sabem o que é que isto vai dar, não é? Então, no quarto período vai ser 1 mais I à quarta, depois no quinto período 1 mais I à quinta, e a fórmula não é assim tão diferente da outra, 1 mais I levantado a N vezes C. Acabámos de ver então porque é que a fórmula do juro composto é 1 mais a taxa de juro, N é o número de períodos em que cai o juro, vezes o capital inicial em dívida. Ok. Por exemplo, no caso do rapaz que... Vamos aplicar a fórmula no caso do rapaz que devia 5.000 de cartão de crédito. 2 períodos, 2 meses em dívida, seria 1 mais 10% ao quadrado vezes 5.000. 1 mais 10% é 1 mais 10 sobre 100 ao quadrado vezes 5.000. Ou seja, aqui corta, 1 décimo é 1 mais 0,1 ao quadrado vezes 5.000. Ou seja, 1,1 ao quadrado vezes 5.000. Não esquecer que fazem primeiro o que está dentro de parênteses. A potência tem que ser feita primeiro. As potências têm prioridade. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Portanto, 1,21 vezes 5.000. E 1,21 vezes 5.000 é igual a 6.050. Portanto, no segundo mês de dívida do cartão de crédito, a pessoa já deve 6.050 reais de cartão de crédito. E, portanto, dá aquelas situações patéticas, explosivas, em que pessoas com condições bastante modestas, em 2, 3, 4, 5, 10 anos às vezes, em que se arrastam os processos de dívida dos cartões de crédito, ficam com dívidas absolutamente milionárias, com valores muito pequenos de iniciais, por causa desse acumular de juro sobre o juro, sobre o juro, sobre o juro, a pessoa acaba com uma dívida ao banco absolutamente milionária. Cuidado, portanto, com este processo. Por isso é que eu acho que a matemática financeira, ou a educação financeira, é um direito humano fundamental e devia ser garantido a todos. Em particular, situações como esta, de juro composto, são perigosas para a estabilidade das pessoas e da vida que as pessoas têm. Bom, exercícios. Bom, já fizemos o exemplo, mais ou menos o exemplo do rapaz que devia 5.000. Eu vou colocar aqui as duas situações típicas e concluir o vídeo. O essencial era esta fórmula, estabelecer esta fórmula do juro composto. E esta fórmula destrincha-se então M, montante, igual a 1
mais I, em que I é a taxa de juro, N é a potência a que é levantado este valor. Não se esquecer que isto tem que ser feito primeiro e depois levantado à potência correspondente, vezes o capital, é a fórmula do juro composto. Então, exercício 7 aqui no livro. Vamos lá ler o exercício. Um investidor aplicou 10 mil reais num fundo de investimento que rende 12% ao ano a juro composto. Qual é o menor número inteiro de meses necessários para que o montante desta aplicação chegue a 50 mil reais? Portanto, capital de investido 10 mil, taxa de juro anual 12% e queremos que o montante seja maior do que 50 mil. Maior ou igual a 50 mil. Portanto, vamos tentar chegar aos 50 mil de montante e vemos quantos períodos é que são. O que é que não é dado? O que não é dado, neste caso aqui, é o N. Quantos períodos é que tem que ficar o capital? Quantos anos é que o capital tem que ficar a render para chegar ao montante de 50 mil? Então, temos uma situação semelhante àquela que vimos anteriormente. Vamos cair numa equação em que sabemos o capital, sabemos o montante e não sabemos o N. Então, escrevendo a situação de juro composto, fica 50 mil. Eu quero que o capital chegue a 50 mil. E tenho, portanto, 1 mais 12% levantado a N vezes 10 mil. Bom, aqui temos que ser um pouco mais flexíveis do que fomos na última. Temos pena, há sempre uma altura em que o ensino médio tem que chegar, o ensino fundamental, aquilo que aprendemos, nem sempre é para ser levado totalmente à letra, é para fazer. Se eu começar a tentar aqui desembaraçar de parênteses, nunca mais consigo. Mas reparem, isto é igual a isto vezes isto. Eu posso passar o 10 mil para este lado a dividir. Então, 50 mil a dividir por 10 mil é igual a 1 mais 12% sobre N, levantado a N. Não violei nenhuma regra da matemática, porque isto que aqui estou igual a isto vezes isto, passo para o lado do cá, desde que divida, não é? Se eu tiver A é igual a B vezes C, A igual a B vezes C, este bloco igual a este bloco vezes este bloco, posso passar o C para este lado. A sobre C igual a B. Portanto, aqui precisamos já de alguma flexibilidade matemática, mas tudo bem. Entende-se o que está a ser feito. Agora, qual é a vantagem? Divido por 10, divido por 10, divido por 10, divido por 10, 5. Ou seja, deste lado fica 5 e deste lado fica 1 mais 0,12 levantado a N. Ou seja, 5 igual a 1,12 levantado a N. E agora precisamos de logaritmos. E esse é o problema. É esta a razão pela qual a matemática financeira normalmente é ensinada no último ano do ensino médio. É que vocês precisam de logaritmos para resolver esta equação. Isto aqui é uma potência e a maneira correta de fazer isto é utilizar logaritmos. Eu vou utilizar logaritmos, vocês vão ver o funcionamento dos logaritmos e depois vou explicar muito rapidamente para recordar-vos quais são as regras dos logaritmos. Na verdade, se isto é igual a isto, nós aplicamos logaritmo de um lado e logaritmo do outro. Se duas coisas são iguais, os seus logaritmos... Logaritmo é uma função, uma coisa que aplicada dá um resultado. Portanto, logaritmo de 5 é igual a logaritmo de... Vamos lá ver, já agora por curiosidade, quanto é que dá o logaritmo de 5? Logaritmo de 5... Está aqui a importância disto é tão grande que reparem que está aqui dois logaritmos, o logaritmo neperiano e o logaritmo decimal. Eu vou utilizar ali o logaritmo decimal, que é o mais clássico. Então, logaritmo de 5.
Logaritmo de 5 vai dar 0,6989. Portanto, aproximadamente, vou arredondar à milésima, 0,699. Então, logaritmo de 5 dá 0,699, aproximadamente. E agora, logaritmo de 112 levantado a n. Aqui vocês precisam de recordar uma propriedade dos logaritmos, que é a potência sai para fora. A potência sai do logaritmo. É uma das propriedades dos logaritmos. A potência sai para fora, n, vezes o logaritmo de 1,12. Então tenho 0,699 igual a n vezes, e agora o logaritmo de 1,12, o logaritmo de 1,12, vou à máquina também, logaritmo de 1,12, que é igual a 0,049. 0,049 vezes 0,049. Ou seja, acabamos de concluir que o n, passa isto para o lado de lá, é 0,699 a dividir por 0,049. E temos o número de períodos que temos que investir para chegar aos 50.000. Então, 0,699 a dividir por 0,049. 14,26. Aproximadamente 14,26. Portanto, um pouco mais de 14. Quer dizer que o n tem que ser aproximadamente 14,27. 14,27. Isto permite-nos responder. Então, se o n, que é o número de anos, tem que ser 14,27, tem que ser mais do que 14 e menos do que 15. Bom, mas como provavelmente tem que chegar até ao fim para a maturidade do investimento e para receber o respectivo juro, então a resposta vai ser resposta n igual a 15. Tem que deixar, para que o montante passe os 50.000 reais, tem que deixar 15 anos investidos os 10.000 com esta taxa de juro composto e temos o investimento. Bom, como viram, este exercício exigiu a utilização de logaritmos. E eu vou-vos concluir o vídeo com... É quase sempre assim. Quase sempre os problemas de juro composto vão nos conduzir a uma situação de utilização de logaritmos. E, portanto, meus caros, temos muita pena. Eu posso colocar aqui em rodapé o capítulo de logaritmos e os vídeos correspondentes, a série de vídeos correspondentes a logaritmos. Dá um pouquinho de trabalho, quem nunca viu, mas é a vida. Então, logaritmos. O que é um logaritmo? O logaritmo de base A tem que ser uma base. Quando nós não escrevemos nada no logaritmo, quando não escrevemos nada, estamos a assumir que é logaritmo de base 10. Então, logaritmo de base A de y é igual a x se e só se A levantado a x é igual a y. Isto é a definição de logaritmo. As propriedades. Primeira coisa curiosa, o logaritmo de x vezes y, ou de... A, o A já aqui está, x vezes y,
O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É o logaritmo de base A de x mais logaritmo de base A de y. Primeira curiosidade. O logaritmo transforma produtos em somas. O logaritmo do quociente é uma diferença. É o logaritmo de base A de x menos logaritmo de base A de y. Transforma divisões em diferenças. E transforma potências da seguinte forma. Logaritmo de base A de y levantado a n, que era o caso anterior, o n sai para fora. A potência mata potências. O logaritmo acaba com as potências. Transforma em logaritmos simples. Então, o logaritmo de y levantado a n é n vezes, e esta é provavelmente a propriedade que vocês vão utilizar mais vezes no juro composto. O logaritmo da potência, o expoente da potência, sai para fora e permite resolver as equações. Pois bem, eu no vídeo de ontem não concluí, não falei, mas era evidente. Todo o trabalho agora segue-se do vosso lado, que é a resolução de exercícios. E pronto, paciência. É o vosso trabalho mais difícil que vão ter aqui na matemática financeira é este. É trabalhar com juro composto por causa do logaritmo, que é uma coisa que mesmo no ensino médio só metade dos alunos do ensino médio aprende. Mais de metade dos alunos do ensino médio meus, tipicamente, não aprendem a trabalhar com logaritmos. E ao não aprenderem a trabalhar com logaritmos, fica muito difícil, porque a matemática financeira fica amputada se nós não pudermos trabalhar com juro composto. A situação de juro simples é uma situação do boleto, por aí fora, mas as situações de capital, de investimento, de bancos, de contas bancárias em geral, o vosso juro, se vocês tiverem uma poupança, o primeiro ano de poupança, o juro acumula o saldo da conta e no segundo ano o juro incide sobre o capital que vocês investiram mais o valor da poupança. Portanto, temos uma situação, mesmo no caso das contas de poupança, de juro composto. Ok? Bom, boa sorte, bom trabalho. E agora é com vocês. Estão aqui um monte de exercícios. Desde o exercício 34 ao exercício 54. São 21 exercícios. E eu diria que, para sermos sérios, a matemática financeira está... O essencial da matemática financeira está dado. Eu vou só acrescentar mais um vídeo de valor presente e de valor futuro, mas que é uma coisa que aparece muito em concurso, mas na verdade a teoria está dada. Esta fórmula aqui é a fórmula que vai servir de base para o cálculo do valor presente e do valor futuro e, portanto, valor futuro e valor presente são aplicações do juro composto. Fiquem bem e bom trabalho agora do vosso lado.